bem com vocês? Nós estamos aqui para Práticas de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Emerson e vou te acompanhar na nossa aula de hoje. Então, vamos começar? Eu te convido para nós fazermos o quê? Assistirmos a uma entrevista. Vamos assistir? Olá, você está no programa Encontro com o Emerson e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa magnífica. Será que você já conhece essa pessoa? Antes de nós entrevistarmos, vou dar uma dica para vocês. Olha só, ela é a irmã gêmea desconhecida de Malévola. Já ouviram falar de Malévola? Pois é, hoje nós vamos conhecer essa irmã gêmea. E também, ao nascer, olha que interessante a história dessa nossa entrevistada. Ao nascer, um raio de sol tocou o coração de Alévola. Olha só, a irmã gêmea de Malévola, a Alévola. E nele se formou um imenso arco-íris. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história com quem? Com a própria bruxa Alévola. Então, recebam a bruxa conosco. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de dizer que eu sou o seu fã. Ai, muito obrigada. Gosto muito de ouvir isso, sempre. Muito bom, né? Estou, assim, impressionado de você estar aqui. É muito mais bonita pessoalmente. Eu sei, eu sou impressionante mesmo. Do que a gente já viu. E antes da gente começar com as perguntas, eu tenho, claro, como que prefere ser chamado? Bruxa, você, senhora? Bruxa. Adoro que me chamem de bruxa. É o que eu sou, né? Adoro isso. Se por um acaso eu errar e te chamar de você, de senhora... Tá, tudo bem, também tá certo. Valem todos os nomes, contanto que a gente consiga se identificar. A gente pode conversar numa boa. Ah, ótimo. Porque trabalhando com bruxa a gente tem um pouquinho de medo, de receio, porque a gente já conhece essas histórias de bruxa. Então, olha só. Muitos te conhecem como bruxa Alévola. Recebemos várias participações, muitas participações, que gostariam de saber o seu sobrenome. Você pode falar para nós? Olha só. E é bem interessante, bom saber disso. Não tem sobrenome. É só isso mesmo. É bruxa Alévola. Só assim. Bruxa. Mais nada. E você fica sozinha, mas nós tivemos uma foto. Olha só, vamos ver a imagem. Alguém te acompanhando. Quem é essa pessoa? Ai, olha só, essa é a Alessandrinha. Ela me acompanha nas histórias, ela me ajuda até quando eu esquecer de alguma coisa, ela sopra pra mim, porque ela adora histórias também. Então ela tá ali sempre comigo. Ah, muito bem. Alessandrinha. 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 Muito bem, prazer, Alessandrinha. Ótimo. Há quanto tempo a bruxa é bruxa? Ai, desde que eu nasci, né? Meio óbvio essa pergunta. Óbvio, eu nasci bruxa, né? E eu tenho 1982 anos, né? Sou novinha ainda, né? Dentre as minhas irmãs ali. Mas aí a gente vai praticando, vai melhorando, vai ficando mais bruxa. E aí, em torno de 2 anos atrás, eu me especializei mesmo em bruxonês. E agora sim, estou conseguindo exercer minha função muito melhor. Só para quem está nos assistindo entender um pouquinho melhor. Quantos anos mesmo? 1982. Uma criança, né? Você viu muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Mas, enfim, a gente ainda tem muito por ver por aí. Só que quando a gente pensa em 1982 anos, como você consegue ficar tão jovem assim? Tem um segredo aí. E aí eu posso contar com a colaboração de todo mundo. Inclusive quem está assistindo pode ajudar. É que lá, eu não contei, né? Que eu moro lá na Casa Encantada, no Bosque Alemão. Eu e minhas irmãs, são muitas bruxas que estão por lá. Atualmente, 17 bruxas, mais ou menos. E nós temos um creme que nós fabricamos, nós descobrimos lá. Esse creme é um creme feito de baba. Creme feito de baba de criança. Só que lá só tem bruxa boa, bruxa que gosta de contar história. Então a gente, obviamente, não vai pegar da criança a baba. Precisamos de doações.
Então as crianças doam pra gente chupetas, mamadeiras. Quando elas querem deixar de usá-las, quando elas estão prontas para isso, deixam pra gente. E numa noite de lua cheia, na sexta-feira, a gente faz o creme de baba. Mas não adianta, tá? Só funciona com bruxa. Ia te perguntar eu exatamente sabia. isso, porque eu já ia querer a receita desse Todo mundo quer. creme de baba de criança, mas infelizmente a gente vai ficar sem esse creme. Mas quem sabe um dia aí, ó, essas bruxas começam a produzir esse creme em larga escala para a gente poder usar também. Olha só, Uma boa dica. qualquer coisa me chama para empresário. Algumas bruxas, né, aquelas que a gente conhece das histórias de criança, dos livros, dos filmes, elas utilizam a vassoura como meio de transporte. E eu percebi que você chegou sem a vassoura. Você também utiliza a vassoura como meio de transporte? Ou como que você se locomove pela cidade? Geralmente me locomovo com as pernas. Mas quando eu preciso para distâncias maiores, aí eu uso sim. Mas a minha vassoura é um pouquinho diferente. Ela é uma moto-vassoura. Uma moto-vassoura? É, uma moto-vassoura. Ela ajuda bastante na locomoção, porque daí tem o poder mágico da vassoura. E uma moto para conseguir passar despercebida entre as pessoas, sabe? Para ninguém não chamar tanta atenção, né? Não perceber que tem uma bruxa andando por aí. E se vocês ficaram curiosos com relação a essa moto-vassoura, é claro que a nossa equipe foi atrás do quê? De encontrar essa bruxa pela cidade com a moto-vassoura. Olha só que bacana o que a nossa equipe consegue fazer. Acredito que você nem percebeu que essa foto foi tirada. Não mesmo. E olha que até pegou a vassoura ali. Puxa vida, vocês são bons. São ótimos. Continuando a nossa entrevista com a bruxa Alévola, 1982 anos. Você comentou das suas irmãs, né? Suas irmãs bruxas, 17, vocês são todos 17, né? Você participa de algum outro grupo de bruxas? Existe esse grupo de bruxas? Como que funciona isso? Olha, atualmente só nesse grupo mesmo, né? Esse grupo de contação de histórias, porque lá a gente tem muito trabalho. A gente recebe crianças, a gente recebe pessoas da comunidade em geral para ouvir histórias. E lá também funciona na biblioteca, porque nós, bruxas boas, conseguimos fazer um feitiço para prender as bruxas más nos livros. Elas só ficam lá, de lá elas não saem mais. E também essa história de doce para atrair criança, a gente parou com isso, a gente transformou os doces em livros. Então os livros estão à disposição das crianças. Então a gente tem muito trabalho por lá, né? Então me dedico a isso. Olha só que bacana a história dessa bruxa Alévola, mas conta histórias, livros, mas o que mais faz uma bruxa? O que mais? Bruxanices. Bruxanices. A gente já percebe que é melhor a gente não entrar muito nesse assunto, porque ela não vai nos dizer, assim como não nos disse sobre o creme. Tô eu aqui curioso, quem sabe até o final eu consigo um pouquinho. Tem algum feitiço que você poderia nos mostrar aqui, ao vivo, agora? Não, em frente de câmeras não funciona, gente, não é bem assim. A gente consegue fazer isso tudo em segredo, assim como o creme, só em noite de lua cheia, numa sexta-feira, bem escondidinho. Um segredo de bruxa. A gente compreende, a gente fica triste, claro, né? Mas a gente compreende que com certeza elas têm os segredos delas. Mas, bruxa Alévola, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na sua vida. Vamos tentar descobrir mais coisas a seu respeito. Por quê? Porque a gente fica curioso, né? Para saber, conhecendo aqui a bruxa, a gente fica curioso para saber. Você já enfrentou algum perigo? Lobos, princesas, príncipes, feijões mágicos, gigantes? Algum perigo você já enfrentou? E você poderia contar sobre isso ou não? Conta do supermercado, né? Falta de dinheiro no banco. Essas coisas eu enfrento diariamente, tá? Super difícil, complicado. Agora, nas histórias, a gente enfrenta esses outros perigos ali. Mas a gente consegue sempre superar, né? Porque a nossa magia é mais poderosa. Embora sendo bruxa, tem muita gente que acha que bruxa só faz coisa ruim. Já expliquei que as bruxas aqui do bosque são muito boas. Então a gente consegue, sim, enfrentar as adversidades. E pelo que a gente consegue perceber nessa nossa conversa, você é apaixonada por ser bruxa. Sim. Né? Apaixonada. Em algum momento da sua vida, prestem bem atenção nesta pergunta, olha só. Em algum momento da sua vida você precisou negar que você é bruxa? Ai, que complicado isso, né?
talvez seja melhor nem comentar aqui. Mas eu tenho orgulho de ser bruxa. E isso eu gosto mesmo de espalhar e sempre explicando, claro, na sequência, que eu sou uma bruxa boa, uma bruxa que conta histórias. Aí fica mais fácil, né? As pessoas não ficam com medo. E aproveitando esse seu gancho sobre ser uma bruxa boa, o que define uma bruxa ser boa e uma bruxa ser má? As bruxas boas fazem bondades e as bruxas más fazem maldades. Ah, muito específico, viram? Aprenderam? Esclarecedor, né? Nossa, muito específico Não é mesmo. verdade. E você é uma bruxa boa, que você já nos disse. Sendo uma bruxa boa, a gente vai pensar aqui em quem está nos assistindo, né? Essas crianças que são crianças boas. Você já frequentou uma escola especial para bruxa? Ou você frequentou uma de nossas escolas? Muito bem. Claro, a gente precisa entrar numa escola especial para bruxas para aprender todas as bruxanices, né? Mas eu fiquei com vontade de aprender a ler e escrever como todo mundo. E tinha muita curiosidade. Então, eu me disfarçava para poder frequentar uma das escolas da rede. E eu estudei numa escola da rede daí. Olha, muito bacana. Disfarçado. Não posso contar minha identidade secreta, é claro. Mas frequentei a escola da rede municipal de Curitiba. Querem saber qual escola? Queremos? Posso contar? Pode. Então, foi a Escola Municipal Araucária. Tem alguém aí? Pessoal, Escola Muito Municipal legal. Araucária, olhem só, ela nos disse que não pode contar qual é a identidade secreta dela. Será que a gente consegue descobrir sabendo onde ela estudou? Então, fica a dica aí para vocês. E, bruxa, na escola, né, como que os professores, os colegas, como que eles lidavam com isso? Embora você estivesse disfarçada, mas né, a gente sempre sabe que acontece alguma coisa e alguém, às vezes, um pouco dedo duro, acaba contando uns segredinhos por aí. Você enfrentou algum problema com professores ou colegas? Bom, na verdade, eu tinha os meus truques, né? Então, tem uma amiga minha chamada Bruxa Cremilda. Ela não é do Bosque, ela é de uma dessas histórias aí super legais. E ela faz cremes poderosos. Então, eu usava esses cremes, né, para passar ali em dedo duro. Passava em dedo duro para ele deixar de ser dedo duro. Passava na ponta do nariz para deixar de ser nariz empinado. E assim por diante. Então, eu conseguia lidar com isso sem que ninguém percebesse. Nossa, muito interessante. E novamente voltamos aos cremes, olhem só. Você conta muitas histórias, foi o que você nos disse, né? Você conta muitas histórias. Algumas delas são reais? São sobre a sua vida? Olha, tem muita história inspirada na minha vida, inclusive. Vocês devem ter ouvido falar já de Alice, do País das Maravilhas, ou do Mágico de Oz. Todas inspiradas na minha história. Muito legal, né? Mas daí colocaram umas meninas diferentes ali, a Alice, a Dorothy, mas foi tudo inspirado na minha vida. Então vamos parar um pouquinho aqui, porque agora ficou mais interessante. Você conhece a Dorothy? Fui eu que ajudei ela a encontrar o caminho, ela não conseguia. Nossa, menina mais paradinha no tempo, né? Em vez de ser agilizada, não. Precisou de um empurrão meu ali. E o mágico? Você conhece o Mágico de Oz? Claro que sim. E ele nem tem magia de bruxa, gente. Nem tem. Mas eu conheci lá esse carinha assim. Interessante. E agora que a gente entrou nessa Mágico de Oz, Alice, o que você pensa das crianças que não gostam de ler? Puxa, eu fico, na verdade, triste com isso. Imagino que elas estão perdendo muito. Muitos mundos elas têm para conhecer, para curtir, enfim, né? Elas podem viajar sem sair do lugar. E sem a leitura, elas estão perdendo tanto. Vale a pena dar uma olhadinha, né? Por curiosidade, procurar algo mais de seu interesse. Nem todos os livros vão agradar a todos, né? Mas sempre vai ter uma história que vai te tocar, tenho certeza. Que bacana a mensagem da Bruxa Lévola para nós, né? Para mim e para vocês que estão aí nos assistindo. E se você não fosse bruxa, o que você gostaria de ser? Puxa, difícil essa pergunta, porque eu queria ser bruxa em primeiro, segundo, terceiro lugar e infinito. Mas, né, como a pergunta veio, vou ter que responder mesmo, pode ser que eu gostasse de ser professora. Eu acho que eu gostaria de ser professora.
Professora, que interessante, pensando que as professoras também encantam. Sim, muitas professoras contam história maravilhosamente bem. A gente se inspira nelas. Nossa entrevista, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem mostrar para vocês a bruxa no bosque. Olha só o que nós temos, essa imagem também, que foi tirada pela nossa equipe. É lá que você conta as histórias. Exatamente, aqui é uma entrada principal do Bosque Alemão. Eu estava chegando para mais um dia de trabalho. Que bacana. Bruxa Lévola, foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Já sabia das suas histórias, já sabia aí de ouvir das pessoas falarem sobre o seu nome. Muito obrigado por disponibilizar um tempo para nós, para você que está em casa. E você disponibilizou isso entre feitiços e encantamentos, só para poder conversar conosco. Fica o meu agradecimento e vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado de conhecer a maravilhosa e sensacional Bruxa Alévola. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos também que participaram deste momento assistindo a entrevista e deixo o convite também para ouvir histórias ou com a Bruxa Alévola, que sou eu, ou com qualquer uma das outras bruxas que moram lá na Casa Encantada do Bosque Alemão. Vale super a pena. Então, pessoal, fica a dica para vocês. Eu me despeço de vocês, mas aguardo vocês no nosso próximo encontro com o Emerson, Bruxa Alévola. E eu espero vocês lá na Casa Encantada. Até lá. Até. Então, prestaram atenção na entrevista? Quais foram as pessoas que estiveram nessa entrevista? Vocês estão acostumados a assistir a uma entrevista ou a ler uma entrevista? Você é daquelas pessoas que gosta de ficar ali passeando pela internet, vendo entrevistas de pessoas que você admira? Por isso, eu já vou te convidar para você me contar algumas coisas. Conta aí! Conta aí! Conta aí! Então, se você tivesse a oportunidade de entrevistar um personagem, quem seria essa pessoa? Quem você entrevistaria? Nós estamos falando de personagens, certo? Mas quem seria essa pessoa? Seria alguém de um filme? Seria alguém de uma história que você leu? Ou de uma história que você ouviu? E por que você gostaria de entrevistar esta pessoa? Que motivo vai te levar a se interessar ainda mais por aquilo que você gosta, ao ponto de você querer entrevistar, ao ponto de você querer conversar com esta pessoa, com este personagem? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação. Jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então agora, prestem bem atenção aqui no professor. Olha só, nós temos ali dizendo onde aparecem essas entrevistas. Jornais, revistas, internet, televisão, rádio, e agora a gente tem também aqueles podcasts, então você consegue ouvir essas entrevistas em outras plataformas. Então, as entrevistas, elas aparecem em muitos lugares. Olha só o que nós temos. Vamos lembrar como uma entrevista escrita geralmente aparece na mídia. Nós temos, olha só, primeiro, a seção da revista ou do jornal. Então, onde que vai aparecer? Vai aparecer em uma seção chamada entrevista. Essa é a seção. A seção chama-se entrevista. Depois, o nome do entrevistado. Nesse caso, na entrevista que nós vimos, nós fizemos a entrevista com a Bruxa Alévola. Suponhamos que aquela mesma entrevista vai ser o quê? Vai ser escrita. Vamos apresentar de forma escrita. Então, vai o nome da pessoa que foi entrevistada. No caso, a Bruxa Alévola. Depois, uma introdução, uma apresentação da pessoa entrevistada. Se você prestou bastante atenção naquela entrevista, você pode perceber que antes da entrada da Bruxa Alévola, então antes da entrada da pessoa entrevistada, houve uma pequena introdução, uma apresentação de quem seria essa
pessoa entrevistada. Por que que precisa ter? O professor, precisa ter? Mas por que que precisa ter? Para a pessoa conhecer primeiro ali o que trabalha, o que faz, quais são as áreas de conhecimento. Então, traz essa pequena apresentação. E depois nós temos, em seguida, o nome do entrevistador. Fica marcado ali quem fez a entrevista. No caso do nosso exemplo, nós temos ali o Emerson, que fez a entrevista. Nós temos o texto formado por turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. Ih, professor, já complicou. Falou ali turnos de fala, não estou me lembrando muito o que são turnos de fala. Então, turnos de fala são momentos de fala. A entrevista ela é formada assim. Eu tenho uma pergunta e depois eu vou ter a resposta. Então, eu tenho o turno do entrevistador e o turno de quem é entrevistado. Então, vai fazendo essas alterações ali durante o texto, tá? Depois nós temos frases em destaque do entrevistado. São as frases que mais marcaram a entrevista, as frases consideradas mais importantes ou aquelas frases que vão chamar a atenção do leitor. Lembrando que você passou ali, você está vendo a revista, você passou a revista, você leu uma frase que te interessou da pessoa que foi entrevistada. Então tem essa função de chamar a atenção. E nós temos, claro, o título. Mas nós vamos continuar ainda falando de entrevista, porque nós temos assim, há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Então quem faz a entrevista, né, o veículo que faz a entrevista, tem uma intenção. Nós temos a entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social e tantas outras entrevistas que podem aparecer. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Como assim, professor? Como fazer parte de outro texto? Então, vamos pensar então em uma entrevista jornalística. Aconteceu alguma coisa e alguém vai entrevistar alguém sobre aquilo que aconteceu. O jornal ele vai trazer ali a notícia ou a reportagem sobre aquilo e vai inserir no texto a entrevista. Para quê? Para dar mais valor ali para aquela reportagem, para confirmar aquilo que está sendo dito ali no texto jornalístico. E nós temos, olha só, a entrevista social. A entrevista social é bem bacana, por quê? Porque descobre muito sobre o social, sobre quem é você socialmente. Então, em alguns casos, pode ser que em algum momento você vai ter que responder essa entrevista. E quando vocês forem responder a uma entrevista, é interessante que vocês respondam de acordo com a verdade. Não fiquem inventando respostas, não. Então, respondam sempre ali a entrevista de acordo com a verdade. Isso é muito importante. E aí, a entrevista é um texto marcado pela oralidade, ou seja, o texto oral, é o texto falado, produzido pela interação entre duas pessoas. Viram? Nós temos lá no início do nosso exemplo, entrevista com a Alévola. Nós temos o texto oral, foi uma conversa. Tá? Mas ali era um vídeo, então era texto oral mesmo. Só que quando nós temos ali ela escrita, lembra? Lá no impresso, quando nós temos ela escrita, ela também pode ter essa característica de oralidade. Então nós temos assim, o entrevistador, quem que é o entrevistador? Quem é o responsável por fazer perguntas. E o entrevistado, quem é o entrevistado? É aquela pessoa que responde às perguntas. Então, mesmo em formato escrito, vai ter um caráter de conversa. Isso é bem interessante na entrevista, porque em alguns casos a gente tem algumas marcações, algumas palavras vêm entre aspas, porque não é a forma popularmente conhecida de alguma palavra, então vem entre aspas. Então, a entrevista tem essa ideia de oralidade, para trazer esse tom de conversa. E fica muito mais gostoso a gente ouvir aquele diálogo. Olha só,
Quando a entrevista é escrita, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são fidedignas, ou seja, são da forma que foram faladas. E, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações. Geralmente, essas observações vêm entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, risos. Olha só, prestem atenção, professor, de novo. Pode acontecer de você fazer a leitura de uma entrevista e durante a leitura você ver, entre parênteses, que está escrito assim: risos, nervoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que é aquilo que aconteceu naquele momento. Então eu posso, como entrevistador, eu posso fazer uma pergunta à pessoa entrevistada que pode deixar ela desconfortável, né? E a gente percebe o desconforto da pessoa no tom de voz, na forma com que ela vai responder. Então, se a pessoa não está assistindo, eu preciso fazer essas marcações para a pessoa compreender como foi essa entrevista. Então, olhem só, qual a estrutura de uma entrevista? Nós vimos isso hoje. Qual é a estrutura de uma entrevista? Nós já sabemos, olha só, nós já sabemos que ela é formada de perguntas e respostas. Sabemos também que ela circula por vários meios. Pode ser escrita, pode ser em vídeo, pode ser somente em áudio. Então, nós temos essa ideia. Sabemos que a entrevista, além das perguntas e respostas, nós temos frases que chamam a atenção, o título. Quando for em formato impresso, é muito importante que se coloque o quê? A fotografia da pessoa, para que aquela pessoa, outra pessoa que vai fazer a leitura, se interesse pela entrevista. Então, isso nós vimos hoje. E nós vimos também a diferença entre linguagem formal e informal. Lembra que eu falei para vocês? Lá mais ou menos no meio da nossa aula, eu disse para vocês que a entrevista, ela tem esse caráter, né, de uma linguagem informal. Por quê? Porque ela tem a oralidade, ela é marcada pela oralidade. E na oralidade, quando nós estamos ali, quando nós nos sentimos à vontade com alguém que nós estamos conversando, nós usamos aquela linguagem do nosso dia a dia, né? Então, a gente faz algumas contrações. Então, em vez do estar, a gente acaba utilizando o tá. Então, a gente acaba trazendo essa linguagem do dia a dia. E na entrevista não é diferente que isso aconteça, certo? Pode ter ali, tanto na entrevista falada como na escrita. E lembram que quando a entrevista ela é escrita, tem que ser escrita do jeito que a pessoa respondeu. Então, se ela utilizou a linguagem informal, vai ter a linguagem informal também na forma escrita, certo? E nós sabemos que existe essa diferença da fala e a escrita. Por que tem essa diferença de fala e escrita, professor? Porque nós sabemos que dependendo, né, por que existe aquele texto, para onde vai aquele texto. Então, nós temos essa diferença. Nem tudo que é falado pode ser escrito e nem todo mundo fala da forma que se escreve. Então, nós temos essa diferença. Mas o bacana é que na entrevista eu posso, sim, colocar do jeito que a pessoa falou. Nós vimos tudo isso hoje e um pouco mais nós descobrimos também sobre a nossa bruxa Alévola. Será que você já conhecia a entrevistada de hoje, a bruxa Alévola? E vocês viram que ela existe? Sim, não é apenas um personagem. Ela existe, sim. E está onde? Está aqui em Curitiba, no Bosque Alemão. Por hoje, eu fico por aqui, mas eu espero você em um próximo encontro. Até lá!